Oi, gente, tudo bom? Eu sou Priscila, seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve que eu sei que tu vai curtir o conteúdo. No final, deixa aquele like, já compartilha pra gente poder crescer, mais pessoas serem alcançadas e o canal poder crescer também, né? Que é por isso que a gente tá aqui também. Então, galera, bora lá. Hoje eu vou te explicar duas coisas muito interessantes que talvez você nunca tenha parado pra pensar. Primeiro, por que que o inimigo, tão conhecido como Satanás, o enganador, o diabo, a serpente, tem tanto ódio de você? E o segundo, o porquê que nós de fato não somos merecedores da graça e do amor de Deus. Ok? Bora lá. Por que o inimigo tem tanta raiva de você? Tu já parou pra pensar quem era o inimigo? Quem era Lúcifer? Quem era o diabo? Quem era o enganador? Quem era a serpente? No caso, Satanás, o diabo, são títulos que foram dados a ele, ok? Antes, todo mundo já conhece a história de que ele era um anjo de Deus. Mas não era só um anjo de Deus. Ele era o anjo de Deus. Ele era um querubim ungido. Se você já leu a passagem lá em Ezequiel 28, a partir do versículo 11, ele vai falar mais ou menos ali, ele tá falando como se fosse para um rei, porém, pelo falar, né, pelo andar do versículo, você entende que ele está se referindo ao próprio Lúcifer, que é uma passagem que se refere ao próprio Lúcifer, e você entende o quão que glorioso ele é. Lá no livro de Ezequiel fala que ele era perfeito em seus caminhos, que as pedras preciosas foram feitas para ele. Tu já parou pra pensar nisso? Fala que ele era guardião da glória de Deus. A Bíblia fala que ele guardava a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É adoração. Então, entenda que Lúcifer, a Bíblia não chama ele dessa forma exatamente, pelo menos não nas mais antigas, mas chama de anjo de luz, que traduzido significa Lúcifer. Então, por esse motivo o nome. Lúcifer, ele era o anjo. O que naquela terra seria o cara, ele era o anjo. Ele era perfeito em tudo, em absolutamente tudo. E ele era responsável pelo ministério mais perfeito dos céus. Por guardar a glória, guardar a adoração a Deus. Ele era quem regia o coral, que cantava e adorava a Deus. E Deus, ele é para ser adorado. Então ele era o anjo. Só que em algum momento ele percebeu isso. Ele percebeu o quão grande ele era e como isso chamava a atenção dos outros anjos. E ele deixou que o orgulho aos poucos entrasse no coração dele. E aí ele caiu. Como ele caiu? Ele desejou uma única coisa. Ele queria ser igual a Deus. Ele sabia que maior do que Deus ele não poderia ser, então ele queria ao menos ser igual, ele queria um trono como o de Deus, ele queria ser adorado como Deus, ele queria ser grande como Deus. Ele se orgulhou e Deus detesta o orgulho. E aí Deus disse, ei, não, para por aí. A minha glória eu não dou pra ninguém. É meu. Deus é Deus. Ele é o Criador. Lúcifer, em toda a sua perfeição, ele era uma criatura. E quis ser igual a Deus. E Deus disse, não. Contudo, serás derribado. E Lúcifer, junto com uma terça parte dos anjos que o seguiram, foram lançados fora dos céus. Sabe onde ele vivia? No Jardim do Éden. Antes de ser lançado do céu, óbvio. Com total acesso à morada de Deus, ao trono de Deus. E aí, Deus tinha uma ideia. Criar um outro ser. Com uma única função. Adorá-lo. E aí Deus vai lá no Jardim do Éden. Cria um bonequinho. Jardim do Éden era o quê? Casa de Lúcifer, né? Cria um bonequinho. E aí, mas preste atenção na frase que ele fala quando ele vai criar o homem. Ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele fez de você, de mim, ele fez do homem aquilo que Lúcifer queria ser. O motivo pelo qual Lúcifer foi derrubado dos céus, ele deu a mim e a você. E além disso, nos entregou o dom que ele tinha dado a Lúcifer. Lúcifer não cantava mais. Ele deu a mim, ele deu a você o dom de adorá-lo, o dom de louvar, o dom de exaltá-lo. Ele deu a mim.
e a você. Ele tirou tudo que Lúcifer tinha e deu a mim e a você. Ele nos colocou no jardim, que era a casa de Lúcifer, e disse: ei, tudo isso aqui é de vocês. Você entende agora por que o diabo tem tanta raiva de você? Porque Deus me criou, Deus te criou para ficar no lugar dele, para substituí-lo, para fazer aquilo que ele não é mais capaz de fazer. Só que, contudo, nós não somos merecedores, porque tudo que Deus disse foi: isso tudo aqui é seu, e tudo que eu peço em troca. Não come daquele fruto. Tem outros centenas aqui, tem outros milhares de frutos, come de qualquer um, menos daquele que está no meio do jardim. Ou seja, em outras palavras, para os dias de hoje, eu te dei tudo. Tu tá respirando, tu acordou, tu tem um dia, tu tem força para trabalhar. Tudo que eu te peço é: me obedece. Só me obedece. E nós não somos capazes de fazer. E é por isso que nós não somos merecedores. E é por isso que nós, muitas vezes, se tornamos como ou parecidos com a serpente, com o enganador. Porque o tempo todo Deus diz: ei, me obedece. E a gente diz: não, Deus, eu não quero. Para um pouco para refletir em tudo que Deus já te deu. E o quão grato tu tem sido a Ele. Mas principalmente em tudo que Ele te deu e o tão pouco que Ele te pede em troca. Tu vai ver que é bem relevante, mas extremamente importante para uma eternidade com Ele. Beijo e até a próxima.